como a Covid-19 se espalha e como evitar a infecção. O novo coronavírus ou SARS-CoV-2 que resulta na doença Covid-19 provavelmente escapou do laboratório de virologia em Wuhan, que morcegos vivos são vendidos nos mercados de Wuhan, e certamente os morcegos ferradura que carregam o vírus SARS que vivem em cavernas a 1000 km de distância no sul da China. Este vídeo foi criado para ajudar as pessoas a entender como o novo coronavírus se espalha e como elas podem se proteger melhor e a seus entes queridos. Também pode ser útil para a equipe médica que lida com a doença Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Foi estabelecido em Wuhan que o vírus pode se espalhar de humano para humano, mas o que as pessoas não sabiam na época que muitas pessoas não tinham nenhum sintoma e ainda eram capazes de infectar outras. Pode ser por isso que levou a China a MS ou mais para entrar em USRIA. E a China entrou em USRIA. Quando o aviso do que estava acontecendo em Wuhan se tornou pública, as pessoas começaram a embarcar em aviões para voltar para casa da China ou apenas para escapar da China e de Wuhan e carregaram o vírus ao redor do mundo para quase todos os cantos do globo. Praticamente, o único meio usado para tentar identificar quem estava doente era verificar a temperatura corporal em aeroportos, que agora sabemos ser completamente ineficaz, pois mais da metade das pessoas infectadas com Covid-19 eram assintomáticas ou PR-sintomáticas. O vírus inicialmente se espalhou para a Europa, Estados Unidos e Áustria por transporte aéreo. Itália, Espanha, França e Reino Unido foram os mais atingidos inicialmente, com uma taxa de mortalidade de cerca de 40%. Seu hospital ficou lotado e a população idosa desses países foi crucificada. Também era BVIO que o crescimento da propagação do vírus era exponencial, sem qualquer intervenção, e a duplica ou ocorria a cada 5 dias ou mais. Isso significava que em nenhum momento os hospitais poderiam ficar sobrecarregados e, mesmo que alguém tivesse a capacidade de lidar com o assunto em uma semana, eles precisariam de 2 vezes mais hospitais na semana seguinte, e 2 vezes mais na semana seguinte. A única maneira de lidar com esse vírus altamente infeccioso era impedir que as pessoas entrassem em contato umas com as outras e impedir que as pessoas viajassem. Para lidar com o impacto inicial do coronavírus na China, os chineses construíram 2 hospitais enormes no Expo de pouco mais de uma semana, permitindo dezenas de milhares de pacientes extras. Infelizmente, os Estados Unidos tomaram muito pouco ao inicial, com o presidente Donald Trump afirmando que não era nada mais do que uma gripe comum, que ele não queria fechar a economia dos Estados Unidos. O vírus se espalhou profundamente nos Estados Unidos. Ficou imediatamente claro, a partir da realizada pela China, que a única forma de lidar com esse vírus contagioso. Isso eliminaria o contato humano e as viagens do M5 pós-véu. A China deu início ao que ficou conhecido como bloqueio e controle de fronteiras. Epidemiologistas rios concordaram que esse era o único caminho a percorrer, mas o Reino Unido e a Suécia, por exemplo, tentaram buscar a chamada imunidade de rebanho. A imunidade do rebanho quando um número suficiente de pessoas est infectado, o vírus não tem ninguém para controlo. O Reino Unido rapidamente seguiu seu curso quando ficou claro que seu sistema médico estava ficando sobrecarregado. Esse atraso inicial do Reino Unido definiu o caminho para o Reino Unido ter uma das maiores taxas de mortalidade per capita do mundo. A primeira maneira pela qual esse vírus pode se espalhar pela troca direta de cargas virais entre humanos. Isso pode ocorrer por meio de gotículas. Se uma pessoa infectada tosse ou espirra perto de outra pessoa, ela pode transmitir o vírus, por isso que a maioria dos pacientes sugere que fiquemos a 1,5 ou 2 metros de distância dos outros. Foi inicialmente sugerido que apenas as pessoas infectadas precisavam usar máscaras, mas isso mudou mais tarde, como veremos a seguir. Isso levou-no de distanciamento social. Se as pessoas estiverem suficientemente distantes umas das outras, elas não se infectarão. Além disso, se uma pessoa infectada tiver o vírus nas mãos, ele pode ser transmitido com um aperto de mão, por isso que as pessoas foram incentivadas a lavar as mãos com a maior frequência pós-véu ou a usar desinfetante para as mãos. Novas formas de apertar as mãos foram inventadas, como o toque de sapato lua e o toque de cotovelo. A outra coisa sobre o coronavírus que para entrar no corpo de alguém, deve fazê-lo pela boca, nariz ou olhos. Esse era outro motivo pelo qual as pessoas que não estavam doentes também eram incentivadas a lavar as mãos e a evitar tocar no rosto. Esta uma tarefa fácil, pois a maioria das pessoas toca o rosto cerca de 15 vezes por hora. A PR chama a maneira de espalhar o vírus por meio do contato indireto, deixando o contágio em uma superfície.
Os cientistas descobriram que o vírus pode sobreviver em várias superfícies por longos períodos. Ele poderia sobreviver em papel por 24 horas, no ar por 3 horas, em cobre por 4 horas, em plástico por 2 a 3 dias, em superfícies porosas, magnetas, botões de elevador e interruptores de luz, etc., por 4 dias e em vidro por 9 dias. Isso significa que as pessoas também podem contrair o vírus por contato indireto. Lavar as mãos regularmente era uma parte importante para lidar com isso. As pessoas foram instruídas a lavar as mãos por 20 segundos ou cantar parabéns 2 vezes. Limpar as superfícies também se tornou importante. Isso agora significava que as pessoas deveriam ter cuidado com o que tocavam. Isso significava que eles tinham que ter certeza de não tocar em seus rostos também. Com uma pessoa comum tocando seu rosto cerca de 15 vezes por hora, essa era uma grande preocupação. Independentemente do que tocassem, eles deveriam ter o máximo cuidado para não tocar no rosto sem antes lavar as mãos. Isso ocorre porque o vírus quer entrar nos pulmões e a boca, nariz e olhos, em menor grau, são os seus principais pontos de entrada. Mas havia mais com o que se preocupar agora, pois também era preciso limpar os mantimentos após as compras e talvez até mesmo trocar de roupa depois de sair, que o vírus poderia se prender às roupas. Isso levou a algumas fantasias estranhas e malucas para evitar ser infectado pelo vírus. As pessoas começaram a usar desinfetantes para limpar as mãos e as superfícies. O teor de álcool do desinfetante tem que ser de no mínimo 70% para funcionar. Algumas pessoas usavam alvejantes para limpar seus mantimentos quando voltavam para casa, limpando tudo. Acontece que uma solo fraca com sabo rompe a membrana gordurosa do vírus e provavelmente a mais barata e segura de usar. A maioria dos países estava usando o distanciamento social como medida para controlar a disseminação do coronavírus, mas havia mais por vir, muito pior. O fato de o vírus ter se espalhado pelo ar significa que as pessoas que estão doentes também devem usar máscaras. Não apenas isso, mas tornou-se evidente que o vírus não estava apenas no ar, mas poderia permanecer no ar como um aerossol por algo entre 20 minutos a 4 horas, dependendo da temperatura, umidade e ventilo. Isso significava que todos tinham que usar máscaras e que os ambientes internos de repente se tornaram locais inseguros. Isso significava que lugares como cafés, restaurantes, academias, escolas, rios, elevadores etc. não eram mais seguros. O transporte, como em ônibus e trens, também era inseguro, mas as pessoas podiam minimizar o risco usando máscaras. Difícil usar máscaras em restaurantes, cafés e até mesmo escolas. As máscaras tornaram-se necessárias para que as pessoas não respirassem o aerossol viral. Depois de todos os protestos anti-lockdown e todos os protestos Black Lives Matter em todo o mundo, houve um aumento significativo no número de pessoas infectadas. Isso sugeriu que a principal forma de propagação do vírus era por meio de eventos internos com aerossóis. Na verdade, se olharmos para a histeria, os eventos mais contagiosos ocorreram em eventos internos, como restaurantes e rios de igrejas. Houve um grupo de infecções causadas por uma reunião da igreja em Ohio. 87% das pessoas foram infectadas em um coro no condado de Skagit, Washington, em maio de 2020. Em outro experimento, 2 ônibus transportando monges. Em um ônibus ninguém foi infectado, enquanto no segundo ônibus 23 passageiros foram infectados por uma pessoa assintomática. A superespalhamento ocorreu em um restaurante. Era a pessoa infectada. Ele infectou pessoas a montante e a jusante da daeiro de fluxo do ar-condicionado. Lembre-se agora de outro estudo que o vírus pode ser transmitido entre quartos compartilhados por aparelhos de ar-condicionado. Mesmo até meados de julho de 2020, a OMS, Organização Mundial da Saúde, reconheceu aos cientistas que a disseminação do aerossol foi um fator significativo na disseminação da Covid-19. Por um tempo considerável, a comunidade científica se referiu a uma pessoa como um pós-vel superpropagador. Pensava-se que algumas pessoas carregavam uma grande carga viral e poderiam infectar muitas pessoas, mas agora sendo transformado em pensar que a superpropagação acontece dentro de casa. O Dr. George Christos chegou a dizer, minha hipótese, que a superespalhamento ocorre em ambientes fechados com aerossol. Não existe uma pessoa ética de superespalhamento. Isso significa que, dentro de bares, rios, escolas, restaurantes, elevadores etc., você precisa se mascarar. Covid-19. O aerossol interno flutua em uma sala por 20 minutos a 4 horas, quando todos deveriam usar uma máscara.
No cisca de que mais de 50% das infecções vêm de assintomáticos, e eles não precisam tossir para liberar o aerossol. A propaga-o no nígos por uma pessoa assintomática quase certamente prova sua hipótese. Parece que com aerossóis dentro de casa no seguro. Isso significa que escolas, rios, restaurantes, elevadores, etc., simplesmente não são seguros sem usar uma máscara e, em alguns casos, nem mesmo pós-véu usar uma máscara. Deve-se evitar especialmente dentro de casa lotados, onde as pessoas estão muito próximas umas das outras, a ventilação ruim, o tempo de permanência muito longo, as pessoas não usam máscara e há gritos cantados ou falando alto. E o que torna isso ainda pior que pessoas assintomáticas podem liberar o vírus aerossol de suas bocas apenas falando. Sim, apenas falando. Também motivo de grande preocupação que muitos profissionais de saúde tenham sido infectados com o vírus. As máscaras e os equipamentos de proteção individual, EPI, precisam ser herméticos e seguros para impedir que o vírus entre nas passagens de ar dos profissionais de saúde. No estado australiano de Victoria, que recentemente teve uma segunda onda de infecções, em 21 de agosto de 2020, 2.563 profissionais de saúde testaram positivo para Covid-19. Isso representa cerca de 14% dos 17.683 casos do estado. A maioria estava infectada porque suas máscaras não estavam ajustadas corretamente ou havia lacunas no EPI. Recentemente, também se tornou evidente que máscaras com assadas de ar são potencialmente inseguras, pois ajudam a espalhar o vírus pelo ar, especialmente se uma pessoa infectada estiver usando uma, que também pode ser assintomática. Também foi descoberto que os profissionais de saúde também podem ser infectados quando mudam de roupa. Quando mudam de roupa, partículas de vírus presas às suas roupas de EPI podem ser liberadas no ar e flutuar por horas como um aerossol. Mais de 1.100 trabalhadores de saúde morreram nos Estados Unidos até agora, no final de agosto de 2020. Um dos outros problemas principais em lidar com esse vírus que há muita desinformou sobre o vírus. Alguns dizem que é apenas uma gripe, que uma farsa, ou uma conspira ou pós-véu conectada à nova rede 5G, ou organizada pelos ricos e poderosos do mundo para escravizar os pobres e potencialmente marcá-los com uma vacina ou mesmo inserir um nanomicrochip neles com a vacina, ou exigem que as pessoas obtenham um passaporte de vacina ou para poderem viajar ou mesmo construir no futuro. Essas teorias falaciosas têm ganhado amplo apoio à medida que as notícias falsas se espalham 6 vezes mais rápido do que a verdade. O outro problema com o vírus que ele parece potencialmente matar principalmente os idosos ou aqueles com comorbidades. Seu sistema imunológico parece ter uma reação exagerada e causa o chamado evento de tempestade de citocinas, que enche seus pulmões de fluido. Por este motivo, muitas pessoas em todo o mundo não levaram o vírus a esse rio e protestaram contra o seu bloqueio. Sua complacência ajudou na disseminação do vírus. As crianças também parecem ter alguma imunidade ao vírus. Isso ocorre principalmente porque as crianças têm menos receptores ACE2 em sua rede nasal. Esses são os receptores aos quais o coronavírus gosta de se ligar para entrar em uma célula humana e se replicar. O problema é que algumas crianças são infectadas e podem infectar outras, mesmo que assintomáticas. Israel aprendeu isso da maneira mais difícil quando reabriu escolas. Embora a maioria das pessoas jovens e saúde veja que contraem o vírus não morram, algumas morrem, e agora estamos descobrindo que a morte no fim do jogo desse vírus que parece atacar a maioria dos órgãos do corpo, como o sistema respiratório, o sistema vascular sistema, o coro, os rins, o fígado e até mesmo o cérebro. A verdadeira preocupa o impacto que esse vírus pode ter em uma grande proporção da população por um longo período. Vamos ficar com dezenas ou centenas de milhares de pessoas com danos a órgãos. Quanto ao uso de máscaras, geralmente devem ter 3 camadas para impedir a entrada do vírus, pois ele é bastante pequeno. Além disso, as máscaras devem ser descartadas após o uso ou lavadas com cuidado, pois o vírus se adere à parte externa da máscara e pode sobreviver naquela superfície por dias. Basicamente, você deve ter cuidado para não tocar a parte externa da máscara. Para ser completo, observamos que a pluma do banheiro pode conter o vírus, portanto, evite banheiros públicos. Não se sabe ainda, mas suspeitamos que peidos também carreguem o vírus. Sabemos que ocorre nas fezes, pois usamos o esgoto para determinar onde um surto est prestes a ocorrer.
Com a presença do vírus, difícil, sem o impossível, reabrir escolas, restaurantes, cafés, etc. Isto, dentro de casa, escrito rios, locais de trabalho, etc., sem recorrer a meios extraordinários. Alguns locais de trabalho na China têm tenéis de desinfetante e os funcionários ficam distantes para almoar, etc. Muitos lugares ao redor do mundo também contam com rastreamento e rastreamento de pessoas infectadas para tentar se manter a par das infecções, mas, de modo geral, é inevitável viver com o vírus e melhor buscar a eliminação completa, o que foi alcançado em muitas partes do mundo e a vida bastante normal. Este ser o assunto de um de nossos PRs vídeos.